Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler a obra Breves Respostas para Grandes Questões de Stephen Hawking. Vou falar um pouquinho melhor sobre essa obra e se você ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente para você. Bem, pouco tempo atrás eu fiz a resenha aqui de um outro livro do Stephen Hawking, que eu acho que é o maior clássico dele, que é Uma Breve História do Tempo, né? É o livro que mais vendeu, é um livro ali que explodiu no final dos anos 80 e meio que popularizou a física e etc, etc. De forma que você também pode ver este vídeo aqui no canal. Não vou me aprofundar nele, mas é só para dar uma referência, né, de como talvez aquele sucesso, grande sucesso editorial daquele livro, possibilitou que o Stephen Hawking escrevesse outras obras, né? Eu também não sei se você sabe quem é o Stephen Hawking, você pode ter caído aqui de paraquedas nesse vídeo. De qualquer forma, ele é aquele físico que ele ficou talvez mais conhecido pela condição física dele, né? Que ele tinha aquela doença que eu sempre esqueço o nome, mas é uma atrofia que fez ele ficar em cadeira de rodas aí praticamente a vida inteira. E mesmo assim, isso não limitou a grande alma que ele tinha, o grande espírito científico, de forma que mesmo com essa condição ele se tornou um dos cientistas mais importantes da nossa era. Ou seja, um ser humano notável. Inclusive, tem até um filme sobre ele aí, que eu também comento brevemente no outro vídeo lá, você pode conferir. Enfim, eu não vou me aprofundar muito aqui no Stephen Hawking, porque de fato é uma figura aí muito popular, imagino que todo mundo conheça, ou já tenha ao menos ouvido falar. E este livro aqui é a segunda obra que eu leio dele. E, na minha opinião, é bem mais interessante do que o livro que eu citei anteriormente. Por quê? Porque este livro aqui ele é mais abrangente. Se eu não me engano, esse livro aqui ele saiu em 2018 e, se eu não me engano, é a última obra dele. É um conjunto de várias, se eu não me engano aqui, tem umas 250 páginas, né, o livro. Então não é tão grande assim, mas nesse livro assim, ele meio que se propõe a responder 10 questões que eu não vou nem citar aqui, porque eu não quero dar spoiler para ninguém. São 10 questões diferentes envolvendo, por exemplo, vou citar duas delas que são a menos direcionadas à área da ciência, ou pelo menos da física, né? Que é uma pergunta, né, se Deus existe, e uma outra é sobre inteligência artificial. Então, basicamente, o que ele pega é todo o conhecimento, toda a experiência, toda a bagagem intelectual que ele tem e se propõe a responder essas questões que às vezes são mais filosóficas do que propriamente científicas, né? Então, isso torna tudo mais interessante, né? Porque quando você tem questões de física, assim, principalmente astrofísica, física quântica, que são questões assim, muito complexas até mesmo para quem é da área, um livro dessa temática, né, geralmente espanta muita gente, né? E eu acho que a pretensão deste livro aqui foi ser o exato oposto. Foi tornar, vamos dizer assim, depois que ele ganhou a fama, depois que ele provou a todos que ele é um grande gênio, ele meio que serviu aí para tentar atiçar o espírito filosófico e científico das pessoas por meio de responder questões que no fundo são profundas. Todos nós, vamos dizer assim, nos questionamos no fundo as coisas que ele aborda aqui, mas de uma maneira muito mais é, inteligente, né, sofisticada, uma vez que ele é um homem com a bagagem, com a inteligência fora do normal. De forma que ler esse livro aqui parece assim uma conversa com uma pessoa muito, muito inteligente. Porque é extremamente gostoso ler esse livro, porque ele não é aquele tratado científico chato, ele não é uma divagação abstrata sobre temas de física quântica, ele é uma forma de, amparado pela ciência, né, responder questões filosóficas profundas, né, ou pelo menos tentar responder essas questões, né. Esse livro foi organizado pela esposa dele e pela família dele depois, na ocasião do falecimento dele. Não me recordo quando ele faleceu, mas foi alguns poucos anos atrás. De forma que esse livro aqui é de 2018, portanto, muito recente, né? E na minha opinião, essa aqui é a maior obra dele, a melhor, né?
porque, novamente, é a tentativa deste homem incrível responder questões que, no fundo, são muito profundas, são questões do nosso dia a dia, são questões que nós mesmos já, talvez, já paramos para questionar, para especular, né? E, novamente, o livro é muito gostoso de se ler, parece uma conversa com ele, que torna a experiência da leitura assim mais intimista, né? Mais confortável. Você não se sente tão desafiado assim quanto se fosse ler um livro aí mais profundo dele sobre astrofísica, por exemplo, né? De forma que eu recomendo esse livro aqui para todas as pessoas. Realmente, assim, é um livro que eu daria para um filho meu para atiçar o espírito científico e filosófico dele. Porque eu acho que é realmente esta pretensão aqui do livro, né? É ser mais uma provocação intelectual e é usar a inteligência dele para tentar elucidar aí grandes questões da humanidade, de forma que, bom, você pode falar qualquer coisa desse homem, você não pode falar que ele era estúpido e não tinha propriedade para falar sobre o que ele falava. De forma que esse livro aqui também é meio que um desafio, porque não significa que um grande cientista que é da área de física, de astrofísica e tal, ele de fato tenha propriedade para responder algumas outras questões, né? E é exatamente isso que torna esse livro interessante, porque às vezes não é uma questão de uma opinião científica profunda, né? É uma questão assim de da perspectiva de uma outra pessoa sobre uma visão de um outro tema, que assim não é por causa que ele é mais inteligente que a média das pessoas que necessariamente ele está correto. E é o que é interessante dessas questões aqui que ele se propõe a responder, porque não existe necessariamente um certo e errado. É mais uma opinião, uma visão de alguém. A diferença é que ele aqui neste caso tem muito mais repertório, muito mais inteligência, muito mais bagagem para tentar, né, se propor a elucidar essas questões filosóficas e científicas de uma maneira muito profunda, né? De forma que esse livro aqui é maravilhoso, um dos melhores livros sobre ciência que eu já vi na minha vida, porque novamente não é aquela coisa chata, enfadonha, densa, científica, para você ficar quebrando cabeça. Enfim, é um livro que é no fundo uma provocação intelectual feita por um dos maiores intelectuais aí da nossa geração. Enfim, se eu tivesse que dar uma nota para este livro, eu daria a nota 9, porque só tem uma coisa que me incomodou nesta obra, e na verdade é a parte física dela, né? É, a editora aqui, Intrínseca, meio que comprou os direitos de todas as obras dele aqui no Brasil, né? E, pelo menos nessa edição aqui, eu me senti muito desprivilegiado, porque eu não sei como é que funciona o processo de uma editora, de criação, de editoração de um livro, mas eu acabei saindo com um livro, eu acho que aqui não dá para mostrar, mas é meio que como se a tinta tivesse respingado no papel e o papel tivesse como se alguém tivesse passado uma um grafite assim por cima, ficou meio salpicado assim de cinza. E isso é claramente problema de tinta na impressora, né? E, enfim, puxão de orelha aí na editora Intrínseca, porque a gente paga caro para ter bons livros, né? Não esse tipo de descaso. Então a crítica aqui no fundo não é ao livro, é à obra, e sim mais a editora aqui. De qualquer forma, eu gostei desse formato, porque ele é um livro um pouco menor do que o outro anterior, né? De forma que é quase do tamanho aqui da palma da minha mão, que torna um livro muito confortável de ler, quase aquelas edições pocket, né? Enfim, a nota 9 tá muito boa pro livro, porque de fato não é um problema do livro, é da estrutura física do livro e da editora, né? Enfim, recomendo esse livro a todas as pessoas, é incrível, todo mundo deveria ler uma obra dessa, porque é muito provocante, é muito interessante. E, bem, para você que chegou aqui até o final, eu sempre trago um presente para os sobreviventes, para os heróis que vêm aqui até o final do vídeo. Para você que veio aqui até o final do vídeo, eu vou permitir que você tenha acesso a esta obra com desconto por tempo limitado por meio desses QR Codes. Eu sou um parceiro da Amazon e do Mercado Livre, e você escaneando esses QR Codes, se você estiver me vendo pelo computador, pela TV, os QR Codes vão te remeter ao site da Amazon e do Mercado Livre, onde você vai adquirir esta obra com desconto por tempo limitado. Corra lá, adquira o seu.
De qualquer forma, também sempre deixo os links aqui na descrição do vídeo. De qualquer forma, você também pode clicar aqui, vai te remeter também à Amazon, Mercado Livre. Sempre boto os QR Codes por uma questão de praticidade, né? Por causa que cada vez mais as pessoas veem YouTube pela TV, né? De forma que é muito ruim você olhar a descrição do vídeo na TV. Enfim, uma maneira mais prática, né? De qualquer forma, os dois são a mesma coisa. E eu sempre boto os dois porque eu não sei qual dos serviços as pessoas assinam, né? Se é o Meli ou o Amazon Prime. De qualquer forma, se você não for assinante da Amazon Prime, eu também sempre deixo aqui abaixo na descrição do vídeo os links para os serviços da Amazon. Assinando o Amazon Prime, além do frete grátis, você ganha aí uma série de outros benefícios, como por exemplo o streaming da Amazon, né? E vários outros benefícios que você pode estar conferindo aí. Bem, era isso que eu tinha para trazer para vocês aí. Fica a recomendação de leitura. Realmente é um livro incrível. E até a próxima leitura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.